Boa tarde a todos. Prometo que não vou usar o tempo todo, presidente. Vou falar aqui de algumas fiscalizações que eu tenho feito e que o executivo é contra. Vamos lá começar. Canal do Cavoco. Há pouco mais de um mês atrás, eu estive lá no bairro do Cordeiro, presidente, no Canal do Cavoco, onde um lado do canal ele tem o serviço da mureta, tem o serviço todo pronto, e do outro lado, que passa uma comunidade, ele não tem. E quando eu fui lá, presidente, o canal estava completamente assoreado e cheio de mato. Além disso, estava cheio de árvores caídas no canal, que não deixava a água passar. Aí você me pergunta, por que, Gilson, o Recife alaga tanto? Esse é um dos motivos. Nós temos diversos canais na nossa cidade que estão completamente assoreados. E eu fui lá, fiz a fiscalização, postei nas redes sociais e adivinha, presidente? Abro o meu Instagram no domingo, quem está no canal do Cavoco? Prefeito João Campos e o vice-prefeito Vitor Marques, fazendo a limpeza do canal do Cavoco no Cordeiro. Ou seja, a fiscalização faz efeito? A fiscalização faz efeito. Se for para caçar like, eu vou caçar like até a morte. Sabe por quê? Porque está ajudando o povo que está lá no canal do Cavoco, ajudando todas as pessoas. Então, se tiver que fazer postagem em rede social, ir lá, divulgar, eu vou fazer quantas vezes eu quiser, presidente, porque isso ajuda o povo recifense. Outra coisa, presidente, ontem fui lá na Orla de Boa Viagem, fiscalizar as quadras de tênis da Orla de Boa Viagem. Quantas vezes eu vim aqui na tribuna denunciar isso? Desde agosto do ano passado eu vinha denunciando as quadras de tênis na Orla de Boa Viagem. O alambrado das quadras foram feitos com ferragem. Vereador Tiago Medina, não se usa ferro em praia. Ferro oxida com salitre. Isso daí é o básico. Aí eu te pergunto, não me parece que eles botam de propósito para poder fazer outra licitação e comprar ferragem? Me parece. Mas eu estava lá ontem em uma das quadras, que hoje são mais de 20 professores que dão aula lá, professores da comunidade de Brasília Teimosa, eles ganham o pão diário por causa daquela quadra de tênis. E uma delas caiu alambrado para dentro da quadra. Ou seja, de 4 quadras só tem 3 funcionando agora. E tem outra que vai cair também. Então fica aqui meu apelo ao presidente da Enlurb para que ele faça a manutenção e que ele vá lá, ao menos agora, para retirar essas ferragens, como eu já fiz em minha postagem aqui, que eu estou caçando like, né? Ajudar o povo a caçar like, para que ele retire esse alambrado que caiu para dentro da quadra e que os professores consigam usar aquela quadra para ganhar seu pão. Mas de imediato já passo a parte ao vereador Felipe Alecrim. Vereador Gilson Filho, primeiro eu preciso parabenizar a Vossa Excelência pelas fiscalizações. A oposição vem desenvolvendo um trabalho com muita altivez, sempre com o propósito de resolver o problema do povo da cidade do Recife, que clama por saúde, clama por educação e, claro, clama por um plano de macrodrenagem que resolva o problema da nossa cidade. Quando a gente volta o nosso olhar para uma obra que há pouco foi inaugurada e que foram jogados confetes e se usou ali a rede social para poder elogiar um absurdo que é na Agamenon Magalhães, ali a gente já tira a prova de como é o modo operante do PSB de administrar a nossa cidade, de entregar as obras que deveriam estar servindo para a mobilidade, para melhorar a vida do recifense. Mas o que esperar, vereador, de uma gestão que gasta mais de 400 milhões com festas, com publicidades, com propaganda, em menos da metade com plano de drenagem da nossa cidade? Existem hoje bairros aqui no Recife que não precisa ser dia de chuva, não. Basta ser um dia de maré alta. É só a gente fazer uma visita no Jiquiá, em Afogados. Dia de maré alta, a água brota dentro da casa das pessoas. Essa casa aprovou aqui um empréstimo de 2 bilhões de reais e mais outros bilhões para que obras estruturadoras fossem realizadas. E eu desafio qualquer vereador para subir aí, para falar positivamente
de obras que foram entregues e que melhorou a questão da drenagem aqui da nossa cidade, porque simplesmente não existe. O caos é instaurado aqui na cidade do Recife, pessoas estão perdendo a vida. Quando a gente vai para áreas de risco, pessoas que moram ali perto de barreiras, o absurdo é ainda maior. Houveram aqui requerimentos que foram aprovados por vereadores pedindo para que se tratasse de barreira nível 4 e a prefeitura negligencia a solução. Eu já subi essa tribuna várias vezes para falar aqui de inúmeras barreiras, e um especial. Rua Vasco da Gama, barreira nível 4, já teve deslizamento, pessoas ficaram soterradas. E a prefeitura não faz nada, porque está preocupado com São João, que está para chegar. Contratar atrações para que as pessoas esqueçam a péssima administração na área da saúde, da educação, da mobilidade, no tratamento das pessoas em situação de rua. Eu desafio qualquer vereador a subir numa tribuna para falar de um quesito, um segmento em que a gestão da prefeitura hoje tenha sucesso na sua administração. Então, parabéns pela fiscalização. Obrigado, vereador. Era isso que tinha a dizer nesse microfone de aparte. Obrigado, vereador. Obrigado pela parte, vereador. Também tem outro quesito que eu tenho que falar aqui, que já chegou até mim. Vereador de oposição é inimigo da cidade. Vereador de oposição quer que chova no Recife. Pelo contrário, a gente está aqui para defender o que é certo e criticar o errado. A gente não pode passar pano porque estão fazendo errado em nossa cidade, não. Porque, afinal, são 25 anos de gestão de esquerda no Recife. E passa ano e é sempre a mesma coisa. Mas, de imediato, já passo a parte ao vereador Olif Costa. Obrigado, vereador Gilson Machado. Realmente, a gente, mais uma vez, vem aqui para falar que é pertinente o desafio feito pelo vereador Felipe Alecrim, também o seu trabalho tão atuante, de realmente vermos que a cidade do Recife parece que não anda. Quando se olha uma rede social de um prefeito que fala que tanto faz, e quem enxerga a realidade do Recife, de quem enfrenta, de quem sai para trabalhar todos os dias da sua casa, e vê a dificuldade que você enfrenta, principalmente nesses períodos que estão chegando agora, e a gente fala, onde está o plano que foi feito para esse inverno? Porque se fala, né, desse projeto de inverno aí que é feito, e a gente não vê realmente consistente um efeito latente de tudo que está sendo feito pela gestão. Então, eu vou até falar de um vídeo aqui, Gilson, que me deixou bastante chocado, que foi o prefeito em uma entrevista falando que o valor para fazer a dragagem do Rio Tegipió eram 100 milhões de reais e, naquele momento, não tinham o recurso para poder fazer. Aí a gente vai olhar, ao mesmo tempo, Parque Eduardo Campos. Qual o valor? 120 milhões do povo sendo gasto em um parque. Não sou um vereador que venho aqui para falar que sou contra os parques. Eu sou a favor que a nossa cidade tenha uma arborização, tenha os parques, tenha realmente essas áreas de lazer para que possam ser utilizadas, mas quando a gente coloca esses pesos para ver qual a necessidade maior, a necessidade mais latente, se a gente poder resolver o problema das chuvas, que quando chove aqui, ninguém consegue nem sair de casa, a gente volta até ver uma causa que você defende, os carroceiros voltando ali, vereador, a atuar, até a Globo vai e filma, né? Ali pode ter os carroceiros na rua, porque está o povo tendo que atravessar através de cavalos e as carroças. Aí pode, mas realmente a gente vê essa forma como a prefeitura trata as chuvas, trata o seu povo. Isso é um absurdo e a gente não pode aceitar. E muitas vezes a gente vê muitos vereadores aqui calados com tudo que a prefeitura vem fazendo por conta de ser da base. Então fica aqui realmente o nosso pedido para que a gente possa ser mais consistente nesses pedidos, para que o povo possa também ter esses pedidos atendidos, porque quando a gente pede aqui, a gente não pede por nós, pelo nosso mandato, mesmo se nós somos de oposição ou de base, mas a gente pede pelo povo. Então pedimos aqui nesse momento respeito. Prefeito, respeite a oposição que faz os pedidos corretos aqui e você não atende, infelizmente. E o povo sofre por conta disso. Então, parabéns, vereador Gilson, por tudo que você vem falando aí e todo o seu mandato bastante atuante. Obrigado, vereador, pela parte. Inclusive, foi até bom o senhor mencionar
a dragagem do rio Tegipió, porque o prefeito do Recife ele conseguiu um empréstimo de 300 milhões para fazer a dragagem do rio Tegipió, e quando você viu o rio Tegipió nessas chuvas agora, alagou tudo de novo, vereador. Ou seja, para onde foi o dinheiro da dragagem do rio Tegipió? 300 milhões do BID que ele pegou. 300 milhões. Aí ele foi lá no barquinho, botou uma faixazinha dizendo que dragou 50 centímetros ou 1 metro, algo desse tipo. Aí a gente vai para fiscalizar, recebe os vídeos e no local que era para ter a dragagem hoje, tá lá o rio invadindo a casa das pessoas e as vias. O vereador que me antecedeu aqui na tribuna também falou sobre o assunto do momento que estão tentando esconder, né? Lançaram agora os bebês reborn para tentar esconder a fraude do INSS. Que nossos conterrâneos, vereador Tiago Medina, foram os mais afetados. Se você vai nos locais nordestinos, 63% das fraudes foram em locais nordestinos em que as pessoas não tinham acesso à informação. Ou seja, roubaram aquelas pessoas que não sabem nem ler nem escrever. Até que ponto chega a mente do ser humano? Mas de imediato já passo a parte ao vereador Tiago Medina. Perfeito, vereador. Eles se aproveitaram de quem menos tinha recurso para ver que estavam sendo aproveitados, né? Essa é a realidade do PT. Mas eu só queria trazer aqui de novo o assunto que eu subi aí para falar, a indagação que eu fiz. A vereadora que respondeu falou sobre esse assunto, acusou o Bolsonaro e não respondeu minha pergunta. Por que o PT não assinou a CPI até agora? Nenhum dos deputados. Pelo jeito, vai ficar sem resposta, né? Perguntei, veio, fez uma ginástica hermenêutica aqui e a resposta não vem. Porque a gente sabe, a resposta não tem. É vexatório, é vergonhoso. Obrigado, presidente. É complicado demais. Subiu, falou e não disse nada, né? Mas não tem como passar pano para um escândalo desses. E no momento que a gente vai abrir uma CPI, você muito bem falou aqui, é justamente para investigar. Eles não estão querendo investigar porque sabem que se for investigar, quem vai ser afetado são seus colegas. Então, fica aqui meu apelo ao presidente, não desta casa, mas da Câmara Federal. Paute, presidente, a CPMI do INSS, paute que a gente vai descobrir quem foi o real culpado de roubar os velhinhos. Mas, de imediato, agradeço essa casa e agradeço ao presidente. Muito obrigado, presidente.